O texto abaixo saiu no Spotnix.com, um site de notícias de economia e política, e mostra como a relação entre PT e PSDB sempre foram de proximidade, não de distanciamento. Vale a pena para entender a relação dos dois partidos. PT e PSDB são os irmãos Karamazov da política nacional. Nas últimas décadas, ambos os partidos travaram duelos apaixonados e transformaram o debate público brasileiro num imenso caldeirão, um fla-flu. De um lado os azuis, do outro os vermelhos. De um lado o tucano, do outro a estrela. De um lado o professor, do outro o operário. O que poucas pessoas sabem é que há mais coisas em comum entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social-Democracia Brasileira do que julga nossa vã filosofia. PT e PSDB nasceram no mesmo lugar, no coração da esquerda paulistana, com concepções políticas e econômicas muito parecidas, e com duas figuras históricas, Lula e Fernando Henrique Cardoso, que não teriam ascendido sem o outro. E tudo isso nunca foi negado por seus criadores. Pelo contrário, nós estamos que nem dois jogadores de futebol, somos amigos, somos até irmãos e estamos jogando em times diferentes, já disse Lula sobre a relação entre os partidos. Nossas diferenças com o PT são muito mais em relação à disputa de poder do que sobre ideologia, já assumiu Fernando Henrique Cardoso. De fato, é muito difícil desassociar a história de ambos. O sociólogo francês Alain Touraine, de esquerda, ex-professor e amigo pessoal de Fernando Henrique, chegou a afirmar que o futuro do Brasil seria a união dos partidos. Em 2004, Touraine disse que os governos de FHC e Lula faziam parte de um mesmo projeto. E tal cenário é assumido por seu pupilo. Para FHC, há uma massa política atrasada no país e a polarização entre PT e PSDB serve para tirá-lo desse atraso. Os dois partidos que têm capacidade de liderança para mudar isso são o PT e o PSDB, em aliança com outros partidos. No fundo, nós disputamos quem é que comanda o atraso, disse. Aqui, 10 coisas que você não sabia sobre a relação entre os dois partidos que mais pediram o seu voto nos últimos tempos. 1. Lula já garantiu eleição para Fernando Henrique Cardoso. E logo na estreia dos dois na política partidária. Foi em 1978. Fernando Henrique Cardoso era o príncipe dos sociólogos, um membro ativo da comunidade acadêmica paulistana que havia deixado a universidade para abraçar a vida pública. Era sua estreia de gala, o candidato de esquerda na corrida ao Senado pelo maior estado do país, a nova aposta do MDB. Lula era o sapo dos operários, um líder do movimento sindical que tinha ojeriza a política partidária. Convencido por alguns amigos, abriu uma exceção para a candidatura do sociólogo do Morumbi. Pediu em troca a sua adesão às bandeiras econômicas dos sindicatos, prontamente atendidas. Tal qual FHC, era sua primeira vez nas corridas eleitorais. E a meta era clara, somar o máximo de votos possíveis para Fernando Henrique Cardoso. Como conta o próprio Lula, acontece que em 78, primeiro ano das greves do ABC, o MDB estava lançando sua chapa de senadores. Algumas pessoas, alguns jornalistas cujos nomes não vou dizer, queriam que a gente apoiasse Cláudio Lembo, da Arena. Fui apresentado a Fernando Henrique Cardoso. Aí fomos para a campanha. Fui representar Fernando Henrique Cardoso em vários comícios. Lula levou FHC às portas de fábrica e rodou com ele pelo interior do estado. Era o príncipe e o sapo unidos em torno da criação do mesmo reino, a maior figura daquilo que viria a ser o PSDB, com a maior figura daquilo que viria a ser o PT. Num palanque do MDB, com artistas e figuras ilustres da esquerda paulistana, o líder operário irritou-se com a festividade. Virou-se para Ulisses Guimarães e esbravejou. O trato é que iria pedir votos só para o Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo sabe que sou o principal cabo eleitoral do Fernando Henrique Cardoso. Agora querem que eu peça votos também pro Montoro. Eu não vou pedir. Se não me deixarem fazer o que eu quero, eu desço e levo o palanque todo comigo, e vamos fazer o comício em outro lugar. Era o início de tudo. Fernando Henrique acabaria eleito primeiro suplente do senador Franco Montoro e, 4 anos depois, quando Montoro virou governador, assumiu a vaga, dando princípio à carreira política que o levaria ao cume do poder nacional. Sem o apoio de Lula em seus primeiros passos, nada disso seria possível.
2. Eduardo Suplicy. Lula e FHC já dividiram uma casa de praia em Ubatuba. Na década de 70, Fernando Henrique Cardoso tinha uma casa de praia em Pissinguaba, Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Em 1976, entre as indas e vindas de sua vida acadêmica dentro e fora do país, deixou o imóvel nas mãos de um amigo de longa data que conhecia desde os tempos de garoto, um sujeito chamado Eduardo Matarazzo Suplicy. Em 1976, aluguei uma casa em Paraty e fui conhecer Pissinguaba. O Fernando Henrique Cardoso tinha uma casa lá, que acabou me emprestando por 6 meses quando ele foi para a França. O filho da caseira me mostrou um terreno, onde acabei construindo minha casa, 2 anos depois, conta Suplicy. 1 ano depois, o fundador do PSDB abriria as portas para o fundador do PT e a sua esposa, Lula e Marisa, passarem um final de semana no imóvel. Lula ficou extasiado com a paisagem. Só reclamou dos mosquitos. 3. Lula e Fernando Henrique Cardoso quase criaram um partido político. Fernando Henrique Cardoso no alto, à esquerda, Lula no centro da imagem. No final da década de 1970, Fernando Henrique e Lula participaram de uma reunião no ABC Paulista, com intelectuais e dirigentes sindicais, para discutir o que fazer diante da iminente redemocratização no país. Nesse espaço, discutiram a criação de um partido socialista. Mas a ideia não foi para a frente. Como conta o sociólogo Francisco Riforte, fundador do PT e posteriormente ministro do governo FHC, apesar das muitas afinidades, prevaleceu a divergência. Daquele grupo, uns saíram para criar o PT e outros, anos depois, o PSDB. Segundo Eduardo Suplicy, que reuniu Lula e Fernando Henrique diversas vezes em sua casa para discutir o futuro do país e a possível criação de uma nova legenda, ela só não nasceu pelo conflito de liderança entre os dois. Cada um avaliava que seria o líder maior da organização que se formasse. Tinham dificuldade de aceitar a liderança um do outro, e ficava muito difícil para ambos ficar no mesmo partido, conta. Por muito pouco, PT e PSDB não se tornaram um único partido. 4. Os políticos de PT e PSDB se confundem com a história da esquerda brasileira. A história dos principais caciques tucanos se confunde com a história dos principais caciques petistas. Juntos, ajudaram a construir a esquerda brasileira. Fernando Henrique Cardoso sempre foi um estudioso do marxismo, por influência de Florestan Fernandes. Na década de 50, auxiliava a edição da revista Fundamentos, do Partido Comunista Brasileiro. Também integrava um grupo de estudos dedicado à leitura e discussão da obra O Capital, de Marx. Em 1981, ao lado de Eduardo Suplicy, ingressou numa lista da Polícia Federal. Era tratado como comunista pela ditadura. O economista José Serra foi uma das principais lideranças estudantis de seu tempo, presidente da UNE, e um dos fundadores da Ação Popular, grupo de esquerda que revelaria os petistas Plínio de Arruda Sampaio e Cristóvão Buarque. Serra é amigo pessoal e conviveu por anos no exílio com a economista petista Maria da Conceição Tavares, uma das principais influências intelectuais do Partido dos Trabalhadores e referência particular de Dilma. O tucano Aloysio Nunes, vice de Aécio Neves na última eleição, foi membro da Ação Libertadora Nacional, ALN, organização guerrilheira liderada por Carlos Marighella, era seu motorista e guarda-costa. Aloysio realizou inúmeros assaltos à mão armada em nome da Revolução Socialista. Alberto Goldman, ex-governador tucano de São Paulo, teve uma educação marxista. Foi membro do clandestino PCB durante a ditadura. José Aníbal, uma das figuras mais proeminentes do PSDB paulista, foi amigo de adolescência de Dilma Rousseff, com quem estudava matemática depois das aulas, e seu parceiro na organização revolucionária marxista Política Operária, também conhecida como PULOP. Aníbal foi um dos fundadores do PT, antes de ser presidente do PSDB. Juntos, eles fundariam os 2 partidos políticos mais relevantes do país. 5. Nas eleições de 1989, o PSDB apoiou Lula contra Collor, Mário Covas, Lula e Brizola. O recém-formado PSDB, criado por dissidentes da esquerda do MDB, lançou o senador Mário Covas candidato à presidência em 1989. Covas alcançou pouco mais de 7 milhões de votos no primeiro turno e terminou a corrida na 4ª colocação. O que pouca gente se lembra é que o PSDB apoiou Lula no segundo turno,
O PMDB, de Ulisses Guimarães, tentou seguir o mesmo caminho, mas acabou rejeitado pelo Partido dos Trabalhadores. Os tucanos, por outro lado, foram acolhidos. Em almoço com o prefeito de Belo Horizonte eleito pelo PSDB, Pimenta da Veiga, Lula ouviu do tucano: "Eu tenho também a alegria de saber que, pela primeira vez, aqui se reúnem representantes de todas as forças progressistas do país, nesta tarde, neste almoço. Eu estou certo que isso terá desdobramentos. E acho que deve ser assim, porque o Brasil deseja mudanças em profundidade. E só essas forças progressistas podem fazer essas mudanças." Lula perderia a eleição para Collor em poucas semanas. 6. Lula, venha conhecer a casa onde você um dia vai morar. Em 1993, o Brasil passou por um plebiscito sobre a forma e o sistema de governo do país. De um lado, o PT articulava a formação de uma frente presidencialista. De outro, o PSDB defendia a implementação do parlamentarismo. Numa conversa informal, Lula e FHC chegaram a conversar sobre um plano em que o operário se tornaria presidente e o sociólogo primeiro-ministro. Em 1998, como revela numa conversa com o ex-senador petista Cristóvão Buarque, FHC recebeu Lula no Palácio do Alvorada e arriscou uma nova previsão. Cristóvão Buarque, em novembro de 1998, acompanhei o Lula para visitá-lo. Quando o senhor abriu a porta do apartamento residencial no Alvorada, disse: "Lula, venha conhecer a casa onde você um dia vai morar." Foi generosidade, ou previsão? Fernando Henrique Cardoso: "Não creio que tenha sido uma previsão, mas sempre achei uma possibilidade e também um gesto de simpatia. Eu disse ao Lula naquele dia: temos uma relação de amizade há tantos anos, não tem cabimento que o chefe do governo não possa falar com o chefe da oposição. Era uma época muito difícil para o Brasil. Eu disse lá, não sei se você se lembra, algum dia nós podemos ter de estar juntos. Eu pensava numa crise. E disse ao Lula, não quero nada de você. Só conversar. É para você ter realmente essa noção de que num país, você não pode alienar uma força." Lula conversou comigo no dia da posse. E foi bonita aquela posse. Na hora de ir embora, o Lula levou a mim e a Ruta até o elevador. E aí ele grudou o rosto em mim, chorando. E disse, você deixa que um amigo. Foi sincero, não é? Em 1999, Fernando Henrique relatou o quanto respeitava Lula. Numa conversa com Eduardo Suplicy, revelou que quando Lula aparecia na televisão falando mal dele, simplesmente desligava o aparelho. Fico triste, perco até o humor. Para vocês terem uma ideia do quanto eu gosto e admiro o Lula. Você sabe, Eduardo, o que eu fiz com o Lula quando ele esteve comigo no Alvorada? Mostrei a ele o meu quarto e disse, um dia isso aqui vai ser os seus aposentos. A gente faz isso com o adversário, nem com todos os amigos a gente faz isso. Pois eu mostrei a Lula as dependências da residência oficial em que moro. Mostrei o meu quarto. Em 3 anos, Lula viraria presidente. A profecia tucana se cumpriu. 7. Fernando Henrique fez campanha secreta para Lula em 2002. Nas eleições de 2002, FHC retaliou José Serra, candidato pelo PSDB à sucessão presidencial, por ataques feitos a Lula durante a campanha. Fernando Henrique disse também, em conversas reservadas, que foi um erro o ataque direto ao presidente do PT, o então deputado federal José Dirceu. Dirceu era o petista mais próximo de seu governo, e a ordem era que se suspendesse imediatamente as críticas a ele. Seu puxão de orelha foi transmitido ao comando do marketing da campanha de Serra. Com Lula eleito, FHC iniciou uma campanha secreta em sua defesa. A história é narrada no livro 18 Dias, quando Lula e FHC se uniram para conquistar o apoio de Bush, escrito por Matias Spector, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Oxford e colunista da Folha de São Paulo. Como conta Spector, Lula despachou José Dirceu, que viria a ser o chefe de sua Casa Civil, para os Estados Unidos e acionou grupos de mídia e banqueiros brasileiros que tinham negócios com a família Bush. Disciplinou as mensagens de sua tropa e abriu um canal reservado com a embaixada americana em Brasília. Lula não fez isso sozinho. Operando junto a ele estava o presidente brasileiro em função, Fernando Henrique Cardoso. FHC enviou seu ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, em missão à Casa Branca para avalizar o futuro governo petista.
O presidente também instruiu seu ministro da Fazenda, Pedro Malan, a construir uma mensagem comum junto ao homem forte de Lula, Antônio Palocci. Eles fizeram uma dobradinha para dialogar com o Tesouro dos Estados Unidos, o Fundo Monetário Internacional e o Wall Street. Fernando Henrique ainda orientou Rubens Barbosa, seu embaixador nos Estados Unidos, a prestar todo o apoio a Lula. Sem esse apoio, Lula certamente não conseguiria a estabilidade internacional que teve. Não fosse FHC, sua história teria tomado outros rumos. E a do Brasil também. 8. O homem forte da economia do governo Lula era um tucano. No início dos anos 2000, Henrique Meirelles deixou de lado uma vida bem-sucedida como executivo do setor financeiro para candidatar-se a deputado federal por Goiás. Recebeu 183 mil votos e se tornou o deputado mais votado do estado. Seu partido era o PSDB. Com o sucesso eleitoral e o respeito do mercado financeiro, foi convidado por Lula para ser o primeiro presidente do Banco Central de seu governo, cargo que ocuparia por longos 7 anos. Meirelles ainda receberia as bênçãos de FHC, antes de se desfiliar do PSDB e deixar o cargo que havia sido eleito. Lula telefonou para Fernando Henrique para avisar a escolha. Em 2003, Marcos Lisboa, outro homem forte da economia do primeiro governo Lula, declarou que a equipe econômica do governo Fernando Henrique Cardoso merecia uma estátua em praça pública por ter promovido os acordos com os governos estaduais e municipais na negociação da dívida e também por ter criado a Lei de Responsabilidade Fiscal. Anos mais tarde, Fernando Henrique revelou comemorar as conquistas do governo Lula. Eu também comemoro a melhoria na distribuição de renda. A política dele é a minha, disse. 9. Fernando Henrique Cardoso evitou o impeachment de Lula em 2005. Durante todo o governo Lula, duas figuras construíram uma ponte entre o presidente operário e o ex-presidente sociólogo, os então ministros Antônio Palocci, da Fazenda, e Márcio Tomás Bastos, da Justiça. Os encontros foram confirmados por ambos. Palocci confirmou que esteve pessoalmente com a FHC pelo menos 5 vezes. Bastos disse ter conversado pessoalmente com o ex-presidente apenas uma vez, em junho de 2005, mas confirmou que os contatos por telefone eram muito frequentes. Lula sempre soube das conversas e, mais de uma vez, em momentos difíceis, sugeria a Palocci, vai conversar com Fernando Henrique. Em 2005, no auge do escândalo do Mensalão, e com a pressão por impeachment, Lula orientou seus dois homens fortes para pedirem à FHC que aplacasse os ânimos da oposição. O tucano aceitou de prontidão. Na conversa com Tomás Bastos, FHC concordou que o impeachment de Lula, à época, uma ameaça real, tornaria o país ingovernável. Fernando Henrique dizia que não queria criar uma cisão no Brasil. Os tucanos acataram a ordem e a história do impeachment perdeu força. 10. Nas últimas eleições municipais, PT e PSDB estavam coligados em 999 disputas de prefeituras. PT e PSDB são tratados como antagonista no cenário político nacional, mas a verdade é que em pelo menos 999 cidades, o correspondente a 18% das 5.569 cidades brasileiras, os partidos fizeram parte da mesma coligação nas últimas eleições municipais. Só no estado de São Paulo, esse número foi de 54 municípios. Em Schroeder, Santa Catarina, por exemplo, o prefeito eleito foi o tucano Oswaldo Jurk, seu vice foi o petista Moacir Zombuni. Em 149 casos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, as chapas que contaram com o PT foram encabeçadas por candidatos a prefeito pelo PSDB. Tudo como se fossem feitos um para o outro.